Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje eu venho com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, né? Eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus. Para ter a presença de Deus é necessário que Deus seja o centro. Deus seja o centro das nossas vidas, do nosso dia, da nossa rotina. Prioridade. Deus quer a honra, o primeiro tempo, a primeira hora, né? Deus quer ser honrado por você. É somente assim que nós possamos ter a presença de Deus e que para que possamos frutificar. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou. Josué, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar aonde os sacerdotes carregavam a arca da aliança. E haviam parado, essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Olha que palavra linda quando fala, os sacerdotes ficaram parados no meio, parado, segurando a Arca da Aliança. Na época, o símbolo, né, da Arca da Aliança era a presença de Deus. Então, eles parados no meio do Rio Jordão. Você imagina a situação, aquele rio, né, e o mar, o rio se abrindo, e o sacerdote lá, corajoso, fiel, firme, com fé, segurando a arca, parado, né? Que coisa mais linda. Enquanto os sacerdotes ficavam parados, segurando a arca da aliança, o milagre estava acontecendo. O milagre, as coisas estavam acontecendo. Deus tinha feito tudo o que Deus tinha falado para Moisés, que passou para Josué, e Josué passou ao povo. Tudo aconteceu conforme Deus queria. Deus estava fazendo um milagre. Você entende que para o milagre acontecer é preciso que Deus seja o centro. Por que o centro? A gente vê na palavra que os sacerdotes estavam no meio do Rio Jordão. Meio. A palavra de Deus sempre, né, coloca sempre que Deus está no meio e no meio. De vários versículos, Deus coloca ele, tipo assim, como se estivesse no meio. O meio é o centro. Então, é o centro, no centro ali que Deus estava e o milagre acontecendo. Às vezes você está, né, numa situação que você está deixando Deus de canto, de lado. Ai, se der tempo. Ai, com essa correria minha, eu vou ver se eu consigo orar. Ai, eu vou ver se eu consigo um tempo para ler a Bíblia. Deus te chamou para uma obra maior. Você tem um milagre para acontecer na sua vida, para receber. Você precisa colocar o Deus como centro. Ai, meu Deus, por que eu não estou sentindo a presença? Ai, parece que eu estou frio. Ai, parece que eu não estou sentindo. Por que será? Sabe? O quão prioridade que Deus está sendo na sua vida. Quando a palavra diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Será que Deus está sendo a prioridade, o primeiro? Aonde Deus está nesse momento na sua vida? Será que você consegue refletir? Às vezes você não está conseguindo ver nada, está ficando fraco, pouco discernimento, as coisas estão acontecendo, guerra, aí tribulação, sabe? Tempo ruim, não tá paz, não tem paz. Você fala, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Aí acha que é diabo, acha que é isso. Mas você está colocando Deus de lado e não está colocando Deus como um centro. Sabe? Eu acho que ou a gente honra o que a gente tem de melhor, que é a presença de Deus, que ela é o principal nas nossas vidas, porque é através dela que a gente consegue alcançar vidas, é através dela que a gente consegue amar, é através da presença que a gente consegue frutificar.
A carne, por mais que a gente tenha entendimento da palavra, não consegue. Só pela palavra, a gente precisa estar na presença. Para estar na presença, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, o centro da nossa vida. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4 diz: sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Apeguemos-nos ao Senhor. Às vezes está querendo segurar o milagre com a força do braço. Deus não quer competir com a sua correria. Ai, porque está corrido, Senhor. Ai, Senhor, está cansativo. Ai, Senhor, eu preciso fazer isso. Está querendo segurar o milagre com a mão. Está querendo fazer acontecer com o braço. Nós, sacerdotes, temos que entender. Trabalhamos com a fé. Trabalhamos com a perseverança e com a fé em Deus. Vai chegar no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer. Enquanto isso, eu olho para o céu, eu olho para Jesus. Tá olhando demais, ó, para os lados. Tá esquecendo que o principal é olhar para Jesus. Porque se a gente para de olhar para Ele, a gente começa a afundar. A gente começa a cair, a gente não tá entendendo. É guerra, levanta situação difícil. Isso tudo a ver que estamos fora da presença. Às vezes o barco balança para a gente entender. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Porque com as tempestades a gente consegue ficar firmado quando a gente tem a presença. Nada vai nos abalar, porque a gente está na presença. Agora, quando a gente dá valor às outras coisas, coloca coisa demais na nossa vida, carrega a nossa rotina, e a gente vai dando prioridade a outras coisas, a outras pessoas. Ai, eu preciso fazer isso. Ai, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, eu estou muito cansado, não consigo orar. É assim que a gente faz. Aí depois a gente quer sentir a presença, a gente quer a presença, a gente quer paz, a gente quer amor. De que jeito? A gente está agindo para a força do braço? Está esquecendo que a gente trabalha com a fé? Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então nós temos que ter uma aliança com Deus. Temos que estar firmados na presença, que Deus seja o centro da nossa vida, para que o milagre venha acontecer. Os sacerdotes estavam no meio do Rio Jordão, segurando a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, firmados, parados, com fé. Eles podiam ficar com medo? Aquele rio abrindo, vai ser engolido aqui. Vai ser engolido aqui, que já não sair. Mas não, meu filho, ele estava aqui, ó, Deus no centro da presença de Deus ali, segurando firme, porque entende, vai fazer, vai acontecer, a gente vai sair vivo daqui. Não tem o que temer. Aquele que anda na presença não teme as coisas, não teme o diabo, não teme isso, não teme aquilo, não perde a fé. Quer segurar, saiu da sua mão, tá no controle de Deus, nada foge do controle de Deus, tá tudo sob o poder dele, nas mãos dele. Para que querer correr, segurar com a mão? Aí Deus está falando, solta, olha para mim que eu preciso de você. Eu preciso que você esteja olhando para mim, eu preciso que seja o centro da sua vida. Quer a presença? Busca. Quer a presença? Honra a Deus. Deus quer só o primeiro tempo do seu dia. Que hora que você está tendo para Deus? Está colocando um monte de coisa, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Às vezes abandona Deus, conhecer Deus, colocou na sua vida, foi Deus que trouxe para você, foi Deus, apresentou a você, pronto, tirou os olhos de Cristo, colocou Cristo de lado, foi. Ai, Senhor, tá corrido. Ai, Senhor, posso. Ai, Senhor. Aí Deus fala, vai. E a gente infiel, a gente deixando de lado. Aí a tribulação começa a acontecer.
guerra, né? Peso espiritual, a gente começa a cair, já perde discernimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Ai, meu Deus, cadê a presença de Deus? Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Muita coisa não é o diabo, muita coisa não é o levante. É que você não está deixando Deus como centro. Deus não divide. O Espírito Santo é ciumento, ele tem ciúme de você. Então é preciso aqui focar. Deixa Deus agir, que ele está no controle. Saiu da sua mão, Deus vai trazer, Deus vai fazer, vai acontecer, o milagre vai acontecer. Não vai ser dessa forma, do seu jeito, vai ser do jeito que ele quer. Da forma que ele já decidiu fazer. Ele quer a sua fé, a sua perseverança, a sua fidelidade. Salmo 115, versículo 1, não a nós, diz, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e a tua fidelidade. A glória não é nossa. Ai, estou pregando assim, ai, eu faço isso porque eu tenho esse talento, ai, porque eu estudei. Não, a glória não é para nós. Nós somos imperfeitos e incapazes. Deus nos capacita para que glorifiquemos o nome dele. Então é tudo para ele. A glória é dele. Então às vezes já acha, não vou orar porque eu já sei. Eu vou orar porque eu já tenho discernimento. Eu não vou orar porque eu já preciso. Eu não preciso mais. Porque eu já estou bom. Isso é o diabo colocando umas coisas na nossa soberba. Aí começa a crescer a nossa soberba, a nossa vaidade, achando que a gente precisa orar, que a gente não precisa derramar os pés do Senhor, que a gente não precisa mais acordar de madrugada. Mas a gente tem que entender e começar a ter discernimento do que está acontecendo na nossa vida. Senhor, será que... Meu Deus do céu, será que eu estou colocando Deus como centro? Será que Ele é tudo para mim? Será que... Aí, o diabo fala, ou é eu, ou é as suas coisas. Aí você fala, ai meu Deus. Ai meu Deus. Não, a gente tem que permanecer, não. Eu escolho Deus. Eu escolho permanecer naquilo que Deus me confiou. O milagre vai acontecer, Deus está no controle. Tira a mão do milagre, tira a mão das coisas tentando forçar com a força do braço. Não, Deus falou que vai me levar, vai me levar. Então eu vou ir atrás. Ele vai fazer, vai vir até você, não vai precisar você ir. Vai chegar. Precisa a gente caminhar, estar firmado com Deus no centro da nossa vida, para que a presença esteja conosco. É primordial que a presença esteja conosco, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Não tem reino de Deus sem a presença. A carne não consegue fazer o reino. É necessária a presença, a fé, o amor, a mansidão, os frutos do Espírito de Deus. Então, com essa palavra, eu quero que você tenha entendido aquilo que Deus quer falar com você, quer falar comigo, de colocarmos Ele como um centro da nossa vida para que o milagre venha acontecer, conforme Ele já tenha decretado, já tenha liberado sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Tem misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e nos faça apaixonar ainda mais por Ti, Senhor, para que possamos colocar o Senhor como um centro e entender que trabalhamos por fé e não com a força do nosso braço. Tem misericórdia, Senhor, perdoa por ter colocado ídolos, pessoas na sua frente, coisas materiais. Fomos infiéis a Ti, que o Senhor tenha misericórdia e que a partir de hoje nós possamos entender que sem a presença não há reino de Deus, em nome de Jesus. Assim eu te peço e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.